Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos falar um pouquinho de clareamento. O vídeo vai ser um pouquinho longo, porque eu vou tentar explicar de uma forma geral todos os tipos de clareamento e como é que funcionam, tá bom? Depois, se tiverem dúvidas, deixem aí nos comentários. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que entender a estrutura do dente, né? Nosso dente é composto de esmalte por fora, uma camada de esmalte por fora, que é uma camada transparente e mais branca, e por dentro dentina, que é uma camada mais opaca e amarelada. Então o que confere cor ao dente é a dentina e não o esmalte. Por isso que quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo a camada de esmalte dos dentes e os pacientes mais velhos têm os dentes mais amarelados. Lógico que não é só por isso, é porque ao longo da vida os pigmentos de líquido e alimentos sólidos vão penetrando no dente e vão escurecendo isso aí também. Mas a gente tem que entender que quanto mais velho nós formos, mais amarelos nossos dentes serão, porque temos menos esmalte e mais dentina. Então, menos efetivo vai ser o clareamento, entendeu? Como é que funciona o clareamento? É um gel, um produto chamado peróxido de hidrogênio. Existem os peróxidos de carbamida que vão virar peróxido de hidrogênio. Um exemplo. O meu gelzinho que o meu dentista me passou tem peróxido de carbamida 10%. Ele vai virar um peróxido de hidrogênio a 3%, tá? Então, no fundo, o que clareia o dente é uma água oxigenada. Estou falando uma linguagem simples. H2O2, entenderam? Então, essa água oxigenada, né, vai clarear os nossos dentes. Como? A molécula de oxigênio desse H2O2 vai penetrar dentro do nosso dente e vai promover um processo de oxidação da partícula de sujeira, do pigmento, que vai quebrar, degradar isso, fazendo virar água, H2O, e CO2, dióxido de carbono. Então, o pigmento vai ser oxidado pela partícula de oxigênio e vai virar água e dióxido de carbono. Então, assim a gente clareia os nossos dentes. É como se fosse aquele Vanish, estou usando um exemplo de oxigênio ativo, sabe? Que a gente coloca na manchinha da roupa e ele degrada, tira aquela mancha. É assim que clareia também os nossos dentes, tá? Então essa é a forma de clarear os dentes. Então vamos agora quais são as indicações e as contraindicações do clareamento. Indicações: pacientes que têm os dentes amarelados, que têm manchas, pacientes que fumam, pacientes que têm dentes manchados por uso de medicamento, também dá para clarear. Vai ter uma efetividade menor, mas também a gente vai conseguir alcançar um efeito clareador ali, tá? Então a gente pode clarear todos os pacientes que têm os dentes escurecidos ou manchados. Quem a gente não pode clarear? Menores de 13 anos. Eu estou falando segundo a literatura. Tudo isso que eu estou falando tem embasamento científico. Eu vou deixar nos comentários as referências bibliográficas ali, tá? Pacientes menores de 13 anos, pacientes que têm inflamação na gengiva, chamado gengivite, pacientes que têm inflamação na gengiva e perda óssea, chamada periodontite. Esses pacientes não têm indicação para clareamentos. Pacientes que têm muitas restaurações ou próteses, o clareador vai branquear os dentes e não vai branquear nem restauração nem prótese. Então vai ficar diferente a cor, depois vai ter que trocar essas restaurações ou próteses. As formas de clarear, que a gente já comentou. A gente pode clarear o dente desgastando o dente, né? O que ninguém quer. Mas é o que faz quando a gente usa esses géis de carvão ativado que a gente compra na internet. Isso são formas de clarear abrasivas, o que ninguém quer. Porque a abrasividade desgasta a camada do esmalte. A gente já tem um desgaste natural com o uso da mastigação e com a escovação. Se a gente usar esse tipo de gel que promete que clareia, são arenosos, eles vão desgastar através da abrasão os nossos dentes. Vai dar uma cara de mais branco, mas é porque a gente desgastou uma camada do dente ali. E no final, depois a longo prazo, o seu dente vai ficar mais amarelo ainda, porque você perdeu a camada branca, que é o esmalte, e vai ter mais dentina, que é a parte amarela, exposta. Então, é prejudicial. A forma correta de clarear são com o uso dos peróxidos, peróxido de hidrogênio, tá? Ele pode ser feito ou no consultório ou em casa. É o mesmo gel, o que muda é a diferença na concentração desse gel.
Aqui no consultório a gente usa uma concentração maior, porque está sendo supervisionado. Enquanto em casa vocês vão usar um gel de concentração bem menor, porque não está sendo supervisionado e porque com certeza vai ter extravasamento do gel para a gengiva. Então, formas de clarear em casa ou em consultório. Em casa, um gel de menor concentração. No consultório, é um gel de maior concentração. Tá joia? Vamos falar agora sobre os efeitos adversos, né, o ônus de clarear os dentes. Nenhum dos efeitos adversos é irreversível, tá? Todos são reversíveis, mas existem. O principal, né? A hipersensibilidade, chamado de hipersensibilidade dentária tipo 3. Então não é uma sensibilidade. Sensibilidade é quando a gente tem uma raiz exposta ou uma cárie, o dente fica sensível. A hipersensibilidade pós-clareamento, ela é reversível. Então ela é, na maioria dos pacientes, na primeira hora de clareamento, e em 66% dos pacientes dura 2 dias, 48 horas. Depois ela vai embora. Isso estou falando quando a gente faz o clareamento aqui no consultório. O clareamento caseiro, a concentração é bem mais baixa. Tem pacientes que não sentem nada, mas tem pacientes que sentem um pouquinho, principalmente aqueles que dormem com gel, ou seja, que deixam o gel agindo por um longo período. Esses também vão ter um pouco de hipersensibilidade e ela vai embora depois que parar o tratamento clareador. Tem pacientes que preferem dormir um dia sim, um dia não, uma noite sim e 2 não, né? Então a forma de você clarear em casa vai depender de conforme o teu profissional orientar. Mas se tiver muito sensível, diminua a frequência ou o tempo de exposição do gel ao dente, entendeu? Aqui no consultório a gente controla esse tempo também. Então essa hipersensibilidade ela é temporária e reversível. Segundo efeito adverso é a ulceração gengival. Machuca a gengiva. Quando o gel escoa e vai na gengiva, seja em casa ou aqui no consultório, ele vai machucar essa gengiva, formar uma úlcera temporária. Também vai embora, volta tudo ao normal. Ah, mas não vou ficar com uma recessão gengival? Não, não vai, vai voltar ao normal. A recessão gengival só acontece em pacientes que têm uma tal de blancorexia. Existe essa doença. São pacientes que têm uma obsessão assim por clarear os dentes. Então a gente clareia, fala que já está branco, fala que está bom e o paciente ainda quer clarear mais e mais. Então essa blancorexia faz com que o paciente use com muita frequência. E aí sim ele pode ter uma recessão gengival definitiva, permanente, irreversível, tá? E em alguns casos, a literatura mostra que em 15% desses pacientes tem que tratar canal em algum dos dentes de tanto que ele usou o clareador, né? Então, não dá para usar indiscriminadamente, precisa ser usado com critério e conforme a orientação do profissional, tá bom? E por que que eu tenho que evitar certos alimentos? Então, o que que eu tenho que evitar enquanto eu estou clareando? Veja, a literatura mostra que o uso dos clareadores diminui a microdureza dos nossos dentes em torno de 11%, tá? E isso aí é reversível também, no primeiro mês, depois volta ao normal. Então a gente clareou de 10 dias a 30 dias, o seu dente vai ter perdido uma microdureza temporária, que vai durar esse tempo que eu comentei, em torno de 11% dessa microdureza. Isso faz com que o dente possa se desgastar mais facilmente. Por isso que nesse período de clareamento e pós-clareamento, até um mês depois de clarear, é interessante que você não use pastas abrasivas. Ah, eu gosto de escovar com bicarbonato. Não escove. Eu gosto de misturar pedra pomes para escovar meus dentes. Eu tenho lá, minha avó passou uma receita de eu misturar carvão ativado ou sei lá o que. Não faça isso. Você vai desgastar ainda mais o teu dente porque o dente perdeu temporariamente essa microdureza. E é por isso que a gente recomenda que não tome ou beba com muita frequência alimentos com muito pigmento e corante, tipo vinho, açaí, café. Ah, mas eu não posso? Pode sim. A literatura não provou que, enquanto está clareando, se você se alimentar com alimentos de pigmento, vai causar prejuízo para o clareamento. Isso não tem comprovação científica. Mas o que a gente sabe é que diminui a microdureza temporária, deixando o dente mais permeável, tá? Por isso que a gente pede para que evite, diminua a frequência do consumo de bebidas e comidas com muito corante, tá bom?
Eu esqueci de mencionar também que gestantes e lactantes são contraindicados clarear os dentes, tá? É isso aí, pessoal. Espero ter respondido pelo menos a maioria das dúvidas de vocês. Estou aqui aberto a dúvidas, a sugestões e críticas também, tá bom? Tudo que eu falei foi baseado na literatura científica. Eu vou colocar nos comentários aqui né, toda essa revisão bibliográfica de onde eu vi, para que vocês não achem que eu inventei história, tá? Tô aqui para ajudar, tô aqui para esclarecer e vai ser um prazer te atender também, tá bom? Um abraço.